Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura de trechos de livro da doutrina acerca de pensamento, vamos aproveitar aquilo que nós iniciamos usando como referência o livro Mecanismos da Mediunidade para avançar um pouquinho nas explicações que André Luiz nos trouxe. Até a semana passada, ele primeiro explicou a formação dos pensamentos, mecanicamente, o mecanismo, né? Que é pautado na fonte, que é o espírito, e avançou numa série de informações que permitem que a gente entenda melhor como isso tudo, qual é a nossa relação com o universo. Eu vou reportar um dos trechos mais importantes aqui, que tem consequências no entendimento sobre o mundo, usando as próprias palavras do André Luiz. Sei que já foi lido na semana passada, mas é uma introdução para a gente falar hoje. Ele falou de formas pensamentos e assim inicia. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por ora, defeso ao conhecimento, ou seja, não nos é permitido conhecer, não atingimos esse conhecimento. Então, telementação e a reflexão são fenômenos consequentes dos pensamentos, que é o que estabelece as associações entre toda a criação. E aqui, quando a gente fala toda a criação, inclui, obviamente, os espíritos superiores, todo o reino animal, hominal, animal, vegetal e até material, que são essas atrações e repulsões da matéria, que são formas de expressões mentais. Uma dentro de um conjunto de leis da natureza e outras alteradas pelo livre-arbítrio quando esse princípio espiritual se torna um espírito. Vou ler rapidinho, que a gente já leu, só para a gente entrar no outro parágrafo, né? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à intensidade em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem o mesmo modo de sentir, É nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio, quer dizer, o obrigatório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das forças pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nolo escravizam, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, olha que interessante, né? Nós distinguimos os nossos pensamentos como frutos do desejo e vontade. Desejo e instinto estão bem associados,
São pensamentos de forma inconsciente, mas que nos amarram, nos prendem, nos ligam. Prendem não, nos ligam aos semelhantes que pensam como. Esta parte é vinculada à própria natureza, então nós não temos controle sobre controle, modo de dizer, mas nós não temos controle sobre fome, sede, que são situações do corpo, são biológicas, são formas, pensamentos inconscientes, são capazes de se assemelhar, todas as leis valem para ela, porém a nossa intervenção é menor, por enquanto, né? Já a vontade, ela faz parte desses pensamentos que temos controle absoluto. Se quisermos, decidimos o que fazer em todas as situações. E essa possibilidade alcança os desejos. Então, a nossa vontade pode se impor pelo desejo. Então, o nosso livre-arbítrio pode se impor sobre as leis naturais. Porque têm a mesma natureza, são pensamentos. Só que agora a gente pode participar, interferir, né, decidir, deliberar, e no outro não. Né? Nas decisões da natureza, são as leis da natureza que predominam, ainda que como um laboratório para desenvolvimento desse futuro livre-arbítrio. Não sei se ficou claro. Por isso que é um processo progressivo. E todas as associações de toda a construção universal obedecem a essas leis. E aí, André Luiz, ele entra num capítulo até técnico, um capítulo que exige um certo esforço próprio para entender por conta dos esclarecimentos que a gente teria adquirido na escola ou não. Então vamos aproveitar o momento aqui para avançar nisso, tentando facilitar o entendimento do que ele colocou. Corrente elétrica e corrente mental. Então olha só que interessante, já começa pelo título. Corrente elétrica é aquilo que passa lá no fiozinho, é o que passa naquelas lâmpadas compridas, tem corrente elétrica ali, né? E há uma associação com corrente mental, há uma associação, há um paralelo. Então, se a gente entender corrente elétrica, dá para inferir e entender um pouquinho sobre corrente mental. Então, vamos lá falar da corrente elétrica, já antes de ler qualquer coisa. Por definição, na física, se define corrente elétrica como um movimento ordenado de partículas que possuem carga elétrica. Aí volta lá, o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade da matéria, atomicamente falando, nos átomos, são propriedades de partes, de partículas do átomo, que se caracterizam por atração ou repulsão. De novo, associação, né? Atração ou repulsão. Então, dois corpos, quando eles se repelem, é porque eles têm cargas elétricas iguais. Quando dois corpos se atraem, é porque eles têm cargas elétricas diferentes, opostas. Como o comportamento é oposto, a gente vai até, por exemplo, a matemática e pede emprestado uma simbologia da matemática para explicar, para identificar coisas opostas, que são os sinais de mais e menos. Em matemática, a gente chama o menos de negativo e o mais de positivo, mas é uma bobagem a gente ficar associando as coisas serem positivas ou negativas, não faz o menor sentido, né? Porque você não pode dizer que isto aqui é negativo ou é positivo. Ele é prejudicial ou favorável. A palavra correta seria isso. É que a gente já carregou essa palavra como pejorativa, então tudo que é negativo é pejorativo, né? Não, não é isso.
Negativo é um sinal oposto ao outro, assim como norte-sul, homem e mulher, são coisas opostas. Então, nas partículas subatômicas, se identificou partículas que se atraem e se repelem. Duas que se atraem são os elétrons e os prótons. Então, por convenção, o próton passou a ser denominado de uma carga positiva e o elétron de uma carga negativa, com o destaque que o elétron é quem está em movimento. Então, é ele que está em movimento. O próton fica paradinho lá no núcleo, né? Então, o elétron é que pula fora do átomo, entra no átomo, é ele quem se movimenta. É essa movimentação do elétron que estabelece as ligações químicas. Muito bem. Corrente elétrica é movimento ordenado de partículas que possuem carga elétrica. Essencialmente são os elétrons que se movimentam, né? Num fio aí de cobre. Já naquelas lâmpadas compridinhas que a gente... lâmpada fluorescente, existem gases que estão desprovidos de elétrons. Então são partículas, íons. Íons, o que é? É o átomo com carga elétrica. Quando ele é átomo, ele é chamado de elemento. Quando ele é neutro. Quando ele tem carga elétrica, ele é chamado de íon. Então, né, e ainda do íon, ele pode ser cátion, se ele for com carga positiva, e ânion, se tiver carga negativa. Então, lá naquele tubinho da lâmpada, tem íons se movimentando, cátions se movimentando, elétrons se movimentando. Então, isso é uma corrente elétrica. Nos nossos neurônios, as células que compõem o nosso sistema nervoso, existe movimento de cargas elétricas a cada impulso no neurônio. O neurônio funcionando, ele só está funcionando quando há movimento de cargas elétricas sobre ele. Então, nós estamos submetidos a full time, o tempo todo, a correntes elétricas, pequenas correntinhas, cada uma responsável por uma sensação, cada uma responsável por um acionamento de neurônio. Então, nós somos um indivíduo carregado eletricamente, sim, e com correntes, mini correntes o tempo todo viajando no nosso cérebro, no nosso corpo, o tempo todo. Então o que é corrente elétrica? Partículas, movimento ordenado de partículas que possuem carga elétrica. Tá? Então vamos ler o que ele fala aqui. Dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas, sob a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. Então, o que ele está colocando aqui é muito claro. Apesar da ciência negar a existência do espírito, como conceito, dizendo que a ciência é materialista. A ciência estuda a matéria, porque espírito não é constatável em aparelho. Por isso que ela acha que não existe. Então, porque ela só constata aquilo que é possível observar direto ou indiretamente com o aparelho. Ou deduzir através de uma lógica, um modelo atômico, faz experiência para ver se vale, é isso. Então, até o momento não foi reconhecido o espírito dentro da ciência. Ok? Mas ele coloca assim: prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. Então, além de ter espírito, existe um mundo de matéria mental. É esse mundo dos espíritos. Os espíritos vivem num mundo que tem matéria, mas não é aquilo que a gente já discutiu, não é matéria do mundo dos espíritos. Tem uma matéria do mundo dos espíritos, mas é mais tranquilo a gente falar que é matéria mental. Porque quando a gente fala matéria do mundo dos espíritos, parece que é uma matéria que só eles têm acesso.
Não, nós encarnados temos acesso a essa matéria do mundo dos espíritos. Então, porque cada vez que pensamos, nós estamos utilizando dessa matéria. Então, ela não é exclusiva do mundo dos espíritos desencarnados. Ela é comum ao mundo dos espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Então, essa matéria, André Luiz aqui muito bem coloca, pode se denominar de matéria do mundo mental. Pronto, quando você fala em matéria do mundo mental, já abrange o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo dos encarnados. E esse intercâmbio, essa convivência, essa vivência com essa dualidade existencial que o encarnado tem, ele manipula tanto a matéria do mundo corpóreo quanto a matéria do mundo mental. Nós, encarnados, temos um privilégio, porque a gente consegue colaborar, participar, interferir deste mundo espiritual através do pensamento, que cria, destrói, usa a matéria do mundo mental e a matéria corpórea. Já os espíritos desencarnados, não. Eles estão restritos a manipular a matéria do mundo mental. Como é que os espíritos manipulam a matéria do mundo corpóreo? Não manipulam. Eles precisam de um intermediário, que é o médium. Fechou o conceito? Isso que ele é um intermediário. Os espíritos precisam de um médium para manipular isso. Quando a gente fala assim, é sobre a mediunidade de efeitos físicos. O nome já diz, efeitos físicos e efeitos sobre a matéria do mundo corpóreo. Então, os espíritos, eles precisam do intermediário para manipular isso aqui, ainda que o médium não tenha consciência disso. Então, tranquilo? Vamos lá. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Nossa, vamos lá, vamos frase a frase. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. O que é um dínamo, né? O que é um dínamo? O pessoal mais antigo aí era muito claro isso. Tinha na bicicleta, a bicicleta você está pedalando lá. É mecânico aquilo. Aí saiu no mercado um aparelhinho, né, uma bolinha lá que você associa à roda da bicicleta e quando a roda está girando, gira o eixinho daquele aparelho e uma lâmpada acende. Nossa, é um negócio extraordinário. É a invenção do século passado, né? O que está por trás de tudo isso? Transformação de energia de movimento da bicicleta, energia mecânica, em energia elétrica. Esse aparelhinho que transforma energia mecânica em energia elétrica é o dínamo. É o dínamo. Não é difícil de entender. Nós vamos até ter a oportunidade de falar como funciona um dínamo, né? Mas é surpreendente, surpreendente. Por quê? Como é que você, através de um trabalho mecânico, mexer as pernas, rodinha e tal, consegue fazer corrente elétrica funcionar, acender uma lâmpada? Você pega esse dínamo e transforma no tamanho de uma turbina de hidroelétrica, é graças a esse super dínamo que nós temos a energia elétrica que chega nas nossas casas. Como? Tem a água que está parada lá, precisa represar a água, precisa parar, não adianta deixar só a água correndo, pouquinho, um rio, porque você vai conseguir pouca transformação. Não, você precisa de uma represa, acumular água, acumular energia mecânica gravitacional, está lá. Aí, o que acontece? Coloca-se turbinas. O que é turbina? É um dínamo de bicicleta, a mesma coisa. E aí se abre a comporta e aí a água vai passando por pazinhas que vão fazendo girar
a turbina e vai transformando a energia mecânica da água, a energia movimento da água, como a roda da bicicleta, em corrente elétrica, em energia elétrica, em cargas elétricas em movimento. E aí essa corrente elétrica, ela sai lá de Itaipu, vamos falar da nossa usina que alimenta aqui São Paulo, ela sai lá da usina, essa corrente elétrica, e chega aqui na minha tomada. Tá? Só que ela para ali, então não tem corrente na minha tomada. Ah, tem sim, porque tem dois tipos de corrente, corrente contínua e alternada. Nessa que a gente está discutindo aqui é a alternada. O que significa alternada? A corrente vai e volta, ela vai e volta. Sabe quanto? Daqui até Itaipu, 60 vezes por segundo. Como é que é? É isso mesmo. A energia elétrica aqui, a corrente elétrica formada agora em Itaipu, agora, nesse instante, porque a turbininha lá tá mexendo, ela chega até a nossa tomada aqui e volta 60 vezes em um segundo. Quando eu enfio a torradeira na tomada, aí ela faz o papel. É a hora que fecha o ciclo. Por quê? Porque daí a corrente passa pela torradeira, passa pelo filamento e o filamento esquenta. Então é energia elétrica se transformando em energia térmica. Por isso que a torradeira funciona. Se eu tirar da geladeira, se eu tirar da tomada, cortou o circuito. Então, a corrente não se estabeleceu de forma plena ainda. Tranquilo? Então, esse é o conceito de dínamo. E aqui ele continua, o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um grande dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação. O que é transubstanciação? É que uma coisa passe a ter características de outra. A grande transubstanciação que todos conhecem é transubstanciação porque é simbólica. É a transformação da hóstia no corpo de Cristo. Quando você vai lá na igreja, você vai se comungar. O que o padre fez? Ele fez uma transubstanciação lá no altar antes, num ritual, em que aquela hóstia, que é pão, é farinha com água, ele converteu o nome não é converter, é transubstanciação, transubstanciou aquilo no corpo de Cristo. E aí, quando ele vai te colocar na boca lá, ele fala, este é o corpo de Cristo, não é a hóstia. Você ali está tomando o corpo de Cristo. Isso é transubstanciação. É trazer para uma coisa as características de outra, simbolicamente. Fora a transubstanciação, tem a transformação material mesmo. Que por exemplo, o chumbo vira ouro. A coisa dos alquimistas. E era alquimia, não era química, era conhecimento esotérico somado. Mas hoje a ciência sabe que, teoricamente, não é só teoricamente, não, mas é possível transformar, entre aspas, chumbo em ouro. Exemplo? Sim, naturalmente acontece. O urânio, que é um elemento químico, acima do chumbo, ele é radioativo e ele vai emitindo as radiações naturais dele e aí ele vai degradando, ele vai mudando quem ele é, chega uma hora que ele para no primeiro sujeito que não é radioativo desse ponto, que é o chumbo. Então, urânio, no final da vida dele, quando ele emitir todas as radiações, ele chega até chumbo. E se um elemento químico desses consegue virar chumbo, pode-se perceber que o chumbo pode virar qualquer outro elemento, até o mais simples, que é o hidrogênio. Então, o Sol, por exemplo, o Sol é o hélio, ele é um gás, o Sol chamado de hélio porque tem o gás hélio. O gás hélio é o segundo da tabela periódica. Então, tem o hidrogênio, que é o mais simples, que quando se funde os núcleos, vira o hélio. O hélio também, quando funde e assim sucessivamente, monta todos os elementos da tabela periódica. Então, o elemento primário da matéria do mundo corpóreo é o hidrogênio. Logo, o hidrogênio vira
pode virar todos os outros elementos químicos e todos os elementos químicos podem virar hidrogênio. Isso é fusão a frio ou fissão a frio. Aí é uma transformação mesmo, não é uma transubstanciação. Então, vamos continuar aqui. Ixi, estourou o nosso horário. Eu vou terminar de ler esse trecho e aí nós continuamos na semana que vem. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do quê? Do trabalho psicofísico em forças mentoeletromagnéticas. Forças essas que garantem consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade dos agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores da vida. Nós paramos aqui, transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mentoeletromagnéticas. Semana que vem nós retomamos a partir desse ponto. Até mais. Que Jesus nos assista no encontro de hoje, que nossas mentes, que nossos corações se abram para as lições. Vamos dar continuidade ao estudo do tema mediunidade e vamos também dar continuidade ao livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Estávamos vendo o capítulo 2, Sofrimentos Morais no Além-Túmulo. Estávamos estudando sobre o fenômeno da morte, essa ocorrência natural e inevitável que nos auxilia a cada experiência, renascendo, remorrendo, a questão de buscarmos a lucidez e a consciência da nossa condição de espíritos criados por Deus para alcançar a perfeição. E o próximo item desse tema, dando continuidade ao fenômeno da morte, é o despertar doloroso. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz, abre aspas, diariamente aportam nas praias da imortalidade dezenas de milhares de náufragos do barco orgânico, apresentando lamentável aspecto, assinalados pela grave travessia para a qual não se prepararam, da terra para o além-túmulo. Chegam aflitos, em deplorável perturbação, confundindo a realidade de onde procedem com as legítimas, que ora defrontam e não as podem identificar. Sucedem-se quais ondas volumosas, aumentando o aturdimento que se generaliza, produzindo rude pandemônio, no qual as blasfêmias e altercações geram truanescas situações que asselvajam, atirando uns contra outros, bestiais e desditosos. Ignorando de propósito o lado espiritual, ou negando-o pelas fixações hedonistas a que se permitiram, da vida somente consideraram o prazer, entregando-se à volúpia da autossatisfação, embriagando-se no licor da inferioridade preservada. Repudiando qualquer possibilidade de sobrevivência do ser ao fenômeno da morte, acreditaram-se indestrutíveis no corpo ou privilegiados pela existência, que lhes reservaria somente favores, embora a larga expressão de desventura e de sofrimento na volta que desrespeitaram caprichosamente. Incontáveis deixaram-se empolgar pelos conceitos religiosos comodistas, que lhes concederiam condições especiais, logo lhes ocorresse a ruptura dos laços carnais. Sem dar-se tempo nem oportunidade para um exame mais cuidadoso a respeito da morte, transferiram reflexões e cuidados para quando se sentissem depauperados ou vitimados pelas enfermidades terminais, sendo surpreendidos sem o ensejo que pareciam esperar e alcançaram o mundo espiritual desequilibrados, ignorantes da sua realidade. Mais lamentável, no entanto,
é a situação daqueles que conheciam a imortalidade e não lhe deram a atenção ou o respeito que merecia. Desinformados, assim como não considerando a transitoriedade do organismo físico, viveram como se a situação não sofresse alteração e a morte somente lhes aprouvesse quando se considerassem em condições de abandonar os jogos da ilusão. Convocados, porém, de improviso ao retorno, apresentam-se mais perturbados do que os outros, sob os rudes cilícios da consciência de culpa decorrentes da irresponsabilidade na conduta, bem como da ausência de recursos que os possam ajudar. Sem equilíbrio emocional ou resistência psíquica, enlouquecem ao dar-se conta da sobrevivência e negam-se a despertar, postergando a tomada da lucidez responsável que os credenciaria ao prosseguimento. Apegam-se aos despojos carnais e mantêm as fixações mentais perniciosas, sendo necessário interná-los em sanatórios especializados que a caridade dos abnegados mensageiros de Jesus vem edificando em benefício desses pobres delinquentes. Travaram contato com a revelação espírita, participaram dos memoráveis eventos espirituais do intercâmbio mediúnico, porém não modificaram a visão sobre si mesmos ou a sua conduta, tornando-se parasitas no grupo social ou belas personalidades aplaudidas nos cenários do mundo, mantendo a individualidade atormentada e venal, que não modificou a forma de ser ou de comportar-se. Espiritualistas em geral e espiritistas em particular, comprometidos com a libertação pela fé, que não quiseram honrar ou viver, retornam às paisagens da imortalidade, chagados e vitimados, requerendo socorros de emergência, quando poderiam despertar em clima de paz e de vitória. Entre esses irmãos mais infelizes pela responsabilidade própria, destacam-se os portadores do mandato mediúnico, que se deixaram corromper e fracassaram lamentavelmente, vitimados pelo orgulho que cultivaram com soberba e pedantismo, atribuindo-se títulos de merecimento que estavam longe de possuir. Psiquicamente perturbados pelas viciações a que se entregaram, ainda se fazem vítimas de espíritos perversos, com os quais se homiciaram na insensatez, deixando-se por eles conduzir, enquanto enganavam os outros e mais se equivocavam em conúbios obsessivos de longa duração. A morte física inevitável colhe todos os seres sencientes e leva-os ao despertar conforme as experiências vivenciadas. Estabelecida pelos superiores critérios da vida, a ninguém poupa, esculpindo no mundo íntimo de cada qual os painéis que serão a sua futura realidade, na qual, porém, vinculado às suas realizações íntimas que se exteriorizam, então, elabora o campo vibratório no qual se aprisiona ou se libera, aí recomeçando o processo de crescimento mediante dores ultrizes ou elaborando as asas para ascender aos mundos felizes. Áspero, árduo despertar aguarda as mulheres e homens informados da imortalidade que não se permitiram as realizações depuradoras, nem as ações de enobrecimento pessoal indispensáveis à paz. Por certo, considerando tais ocorrências e outras mais, Jesus acentuou com propriedade que será concedido, abre aspas, a cada um conforme as suas obras, fecha aspas. Fechando aspas desse trecho que lemos de Manuel Filomeno de Miranda, vamos buscar trazer para cada um de nós essas reflexões, porque, principalmente, como está dizendo aqui, nós que temos uma noção de que a vida continua, dado por essa doutrina maravilhosa,
o quanto vai ser importante cuidar de nós mesmos e nos perguntar: bom, estou aprendendo que estou reencarnado, que preciso melhorar as minhas condições morais. Então, o que posso fazer? O que já estou fazendo? Em me ligando a uma casa como essa, que tanto nos auxilia, nos esclarecendo sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, através da doutrina codificada por Allan Kardec. Então, no dia a dia mesmo, né? Porque muitas vezes lemos esses trechos dos livros ou ouvimos, e é como se esse trecho, esse livro estivesse separado de nós. Mas não, estamos na oportunidade de pensar sobre essa questão. Nós, por exemplo, haveremos de desencarnar. Renascemos e desencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Mas talvez essa seja a primeira encarnação em que possamos ter uma lucidez maior. Então, nos cabe sim nos acolher, nos aquietarmos um pouco e perguntarmos o que eu tenho feito da minha oportunidade de vida, no lar onde estou, com os vínculos aos quais estou ligada, seja com os familiares, no trabalho em que me proponho a fazer junto aos irmãos pela questão das necessidades materiais, como está sendo a minha relação, minha conduta. Na própria casa espírita, quando escuto os ensinamentos, como estou colocando em prática no meu dia a dia, ou estou deixando separado da minha existência todos esses ensinamentos e recursos que ando tendo a oportunidade de ter. Então aqui Manuel Filomeno de Miranda nos faz refletir um pouquinho, porque se é difícil para os nossos irmãos que despertam diariamente no plano espiritual depois da morte, que não sabiam, que não conheciam, que não buscaram as informações que a vida continua, que somos espíritos em evolução, mais difícil ficará para nós que sabíamos dessa condição e não fizemos nada verdadeiramente para buscar estarmos em condição de passar por esta situação natural que é a morte, o desencarne. E como será o nosso despertar do lado de lá? Então, o tema que lemos, Despertar Doloroso, há de nos fazer parar um pouquinho e refletir. Para que eu tenha uma boa condição no plano espiritual, cabe que eu busque uma boa condição no plano físico que estou. Então, temos a nossa casa de Fabiano que nos auxilia a buscar sintonia maior com Cristo no estudo do Evangelho, no estudo das questões da mediunidade, que é a nossa percepção do plano espiritual, do espírito protetor que sempre está conosco, mesmo daqueles espíritos que muitas vezes nos cobram e foram através deles que viemos parar na nossa casa. Olha só. Então, queridos companheiros, estamos sim ombro a ombro. Vamos juntos então buscar nos evangelizar, cuidar melhor das nossas vidas através de vigiar os pensamentos, as palavras, as ações, lembrando que a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Não só aquela caridade que a gente faz com o terceiro, quando a gente entrega a cestinha, algum alimento, mas principalmente a caridade moral, que é ter a tolerância, o entendimento, a indulgência, a paciência, buscando as virtudes do Cristo, colocando em prática desde o nosso lar, que é o próximo mais próximo que está ali, né? E não esquecendo, então, desse exercício todos os dias, para que a gente possa, nesse momento do desencarne, estar um pouquinho mais equilibrados. O próximo item desse capítulo se chama Amnésia Espiritual. Vamos ver o que Manuel Filomeno de Miranda nos diz. Abre aspas. A grave questão sobre o despertar dos espíritos recém-desencarnados
e a sua consequente recordação da experiência concluída merecem valiosas considerações. Pensam muitas pessoas desinformadas e também alguns adeptos das fileiras espíritas que o fenômeno da morte, que despe o ser do seu invólucro material, igualmente lhe concede de imediato lucidez e, consequentemente, conhecimento da sua situação na erraticidade. De início, seja dito que não existem duas desencarnações iguais. Por efeito, também não existem dois despertamentos idênticos no mundo espiritual. Cada espírito é a soma das experiências vivenciadas com as tribulações e conquistas que facultam ou não o discernimento próprio da ocorrência após a morte. Conforme o tipo de desencarnação, violenta por acidente, homicídio, inundação, incêndio, por distúrbio orgânico, lentamente em razão de enfermidades dilaceradoras e virulentas, suicídios de várias expressões, largas enfermidades e a correspondente conduta durante as mesmas, estado psicológico que anteceda as cirurgias, assim caracterizará a consciência no após-túmulo. Aqueles que se compraziam no sensualismo, na avareza, no despotismo, na crueldade, vinculados aos despojos, tentam reanimá-los e, pelo não conseguir, enlouquecem ou hebetam-se por largo período de sofrimento. Outros tantos, que superam os limites, vivendo testemunhos honrosos e provações lenificadoras, afeiçoados ao dever, ao bem e à caridade, abandonam o casulo com alegria e, em saudade, singram os espaços atraídos para as regiões felizes a que fazem jus. Inumeráveis, que viveram no fragor das lutas, confiantes e trabalhadores, são recolhidos carinhosamente pelos afetos que os precederam e os conduzem a pousos de refazimento e orientação, despertando-os suavemente, sem choques traumatizantes. Cada grupo, conforme os hábitos cultivados, permanece vinculado às paixões terrenas ou atraídos pela nova situação, de forma a se adaptar com equilíbrio ao novo estágio da vida, o verdadeiro. Da mesma forma, quantos se transformaram em campo mental infestado por obsessões, logo, se lhes ocorre a desencarnação, sofrem o assalto dos cômpares vibratórios, seus algozes, que os arrastam para os sítios de sevícias e aflições, que se prolongam até recomposição estrutural ou quando neles luzir a misericórdia no amor. Compreensivelmente, o despertar da consciência depende das próprias condições de harmonia ou de desequilíbrio pessoal. Nos espíritos saudáveis, a perturbação é rápida, embora permaneça a breve amnésia sobre a recente existência concluída, que se vai diluindo até que as lembranças em caleidoscópio de recordações equipem-se de claridade mental e de conhecimento. Unanimemente, a respeito das lembranças de outras existências transatas, permanece o ouvido, que somente abre espaço para ocorrências que podem ser úteis e com fim providencial. À medida que assume a realidade espiritual, painéis ricos de lembranças felizes tomam o corpo, facultando melhor compreender os fatos próximos passados, tornando-se lógicos. Igualmente, surgem as recordações sombrias carregadas de culpa, caso não hajam sido reparados aqueles delitos, provocando tristeza e desejo de recomeço para superá-los. Traçam-se nesses momentos planos para futuros mergulhos no corpo em tarefa de ressarcimento e socorro àqueles que lhes padeceram a conduta inconsequente. Ao mesmo tempo, a alegria imensa os invade ao compreenderem a justeza das soberanas leis que sempre conduzem para o bem, embora a diversidade de caminhos.
questões e situações que pareciam de suma importância durante a vilegiatura carnal, agora, quando despidos dos limites orgânicos, compreendem-nas melhor e até sorriem da atitude ingênua com que se conduziram. Fazem recordar-se da postura de, quando adultos, consideravam os comportamentos infantis que se apresentavam naquele período de sumo valor. Não são poucos os espíritos que desencarnam e reencarnaram sem dar-se conta de um ou de outro fenômeno, vitimados por doentia amnésia sobre os acontecimentos. Multidões deambulam nas esferas espirituais inferiores, sem conhecimento de si mesmas, sem recordações dos afetos ou dos adversários, desmemoriadas, sofrendo superlativas aflições. Incontáveis, por outro lado, embora se apercebam da nova fase, não conseguem recordar-se de nomes, datas e antecedentes pessoais, exceto aqueles que foram mais expressivos e se imprimiram com vigor nas tecelagens do perispírito. A amnésia espiritual é capítulo da imortalidade que permanece desafiador, oferecendo advertência aos homens e mulheres para que se desempregnem das grosseiras fixações que são cultivadas nos campos das sensações perturbadoras, que sempre prosseguem além do corpo em tormentosas necessidades que anulam outros tipos de vivências, mergulhando-as em esquecimentos afligentes. Cabe ao ser lúcido, que empreende a tarefa da autoiluminação, reflexionar de quando em quando a respeito dos próprios clichês mentais, selecionando-os a fim de que, no momento de desvestir-se do corpo físico, nele fiquem as impregnações que lhes dizem respeito, não conduzindo aquelas que são perturbadoras nos arquivos da mente. A morte é somente transição, veículo que conduz o viajante de uma parada para outra faixa vibratória, vestido ou liberado das opções a que se afervorou durante a experiência orgânica. O cultivo das ideias superiores, o conhecimento a respeito da vida após túmulo, as ações de fraternidade e caridade cristã, os hábitos morigerados, contribuem para a liberação da amnésia após o decesso celular, facultando a identificação da realidade espiritual, bem como dos amigos que o aguardam além da fronteira física, para o conduzirem em júbilo de volta ao grande lar. Fecha aspas. Que Deus Pai e Jesus nos auxilie a compreender, aproveitando melhor a vida e melhorando nossa condição quando formos retornar à nossa pátria espiritual. Até o próximo encontro, queridos companheiros.